E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Essas palavras de Jesus Cristo ecoam através dos séculos, uma promessa e uma profecia. Elas pintam um quadro vívido do futuro, um tempo em que as boas novas do reino de Deus alcançarão os quatro cantos da terra, do Oiapoque ao Chuí. É uma promessa de esperança, uma garantia de que o amor e a graça de Deus serão compartilhados com toda a humanidade. Mas o que significa exatamente pregado em todo o mundo? Significa que cada indivíduo na Terra ouvirá a mensagem do Evangelho e a aceitará? Não necessariamente. O versículo enfatiza que o Evangelho será pregado como testemunho a todas as nações. Isso significa que o objetivo não é a conversão forçada, mas sim a proclamação universal. A mensagem de Deus em toda a sua beleza e verdade será acessível a todos, independentemente de sua língua, cultura ou localização geográfica. Seja torcedor do Flamengo ou do Corinthians, a mensagem é para todos. A promessa de Mateus 24:14 nos enche de esperança e expectativa. É um lembrete de que Deus está trabalhando em nosso mundo, movendo-se de maneiras misteriosas para realizar seus propósitos, assim como fez com Moisés no deserto. O Evangelho não é uma mensagem confinada a um tempo ou lugar. Não é uma história antiga relegada às páginas empoeiradas de um livro. Pelo contrário, é uma mensagem viva e ativa, tão relevante e poderosa hoje como era há 2000 anos. E essa mensagem tem um alcance global. Não se limita a fronteiras geográficas, barreiras linguísticas ou diferenças culturais. É como um abraço caloroso em um dia frio que aquece o coração de norte a sul do Brasil. A promessa de Mateus 24:14 nos assegura que o Evangelho alcançará todas as nações. Isso não significa que todos o aceitarão, mas que todos terão a oportunidade de ouvi-lo. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não força ninguém a segui-lo. Ele nos deu o livre arbítrio para escolher, para responder ao seu chamado ou rejeitá-lo. Mas a promessa permanece. O Evangelho será pregado em todo o mundo. É uma promessa encorajadora, um lembrete do poder transformador do Evangelho e do compromisso inabalável de Deus em alcançar a humanidade perdida, assim como um rio que corre para o mar. A graça de Deus flui para todos. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, um novo capítulo se abriu na história da salvação. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém, capacitando-os a serem testemunhas ousadas do Cristo. Assim como um maestro rege uma orquestra, o Espírito Santo os guiava. A partir daquele momento, o Espírito Santo se tornou o motor por trás da disseminação do Evangelho. Ele guiou os primeiros cristãos, capacitando-os a realizar milagres, falar em novas línguas e proclamar a mensagem de salvação com ousadia e poder. O Espírito Santo não é apenas um agente passivo na disseminação do Evangelho. Ele é um participante ativo, abrindo corações, removendo a cegueira espiritual e convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o Consolador, o Conselheiro e o Guia, sempre presente para fortalecer, encorajar e capacitar os seguidores de Cristo a compartilharem sua fé com o mundo. Sem o Espírito Santo, a tarefa de evangelizar o mundo seria impossível, como tentar remar contra a maré. Testemunhando no mundo moderno. Ao longo dos séculos, o Evangelho tem sido compartilhado de inúmeras maneiras, desde a pregação nas ruas e a distribuição de folhetos, até a construção de hospitais e escolas. No mundo moderno, com seus avanços tecnológicos sem precedentes, as oportunidades de compartilhar o Evangelho se expandiram exponencialmente. O rádio, a televisão e a internet se tornaram ferramentas poderosas para alcançar milhões de pessoas com a mensagem do Evangelho, como sementes lançadas ao vento, alcançando todos os cantos. Programas de rádio cristãos, canais de televisão e sites dedicados a compartilhar as boas novas
estão disponíveis 24 horas por dia, alcançando pessoas em todos os cantos do globo. Livros, panfletos, músicas e filmes cristãos também desempenham um papel vital na disseminação do Evangelho. Essas ferramentas podem alcançar pessoas em um nível pessoal, falando aos seus corações e mentes, de maneiras que outros métodos podem não conseguir. E claro, a forma mais eficaz de evangelismo continua sendo o contato pessoal. Nada pode substituir o impacto de um cristão compartilhando sua fé com um amigo, membro da família ou colega de trabalho, como um cafezinho compartilhado com um amigo. A conversa sincera e acolhedora pode trazer luz à vida de alguém. Atravessando fronteiras, o Evangelho em países ateus. A promessa de Mateus 24:14 não faz distinção entre nações receptivas e hostis ao Evangelho. Ela declara simplesmente que o Evangelho será pregado em todo o mundo, independentemente da recepção que encontrar. E isso é particularmente encorajador quando consideramos a disseminação do Evangelho em países que são tradicionalmente hostis ao cristianismo. Nações que antes eram fechadas ao Evangelho estão agora experimentando um crescimento sem precedentes na fé cristã. A China, por exemplo, um país que durante décadas foi governado por um regime ateu, está testemunhando um crescimento explosivo no número de cristãos. Apesar da perseguição e da opressão, o Evangelho está se espalhando como um incêndio, transformando vidas e comunidades. A história da igreja primitiva nos ensina que a perseguição muitas vezes serve para fortalecer e espalhar o Evangelho. Como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando os cristãos são forçados a adorar em segredo, sua fé se torna mais profunda e seu compromisso mais forte. Um chamado à ação. Qual nação ainda precisa ouvir? A promessa de Mateus 24:14 é ao mesmo tempo inspiradora e desafiadora. É inspiradora porque nos lembra de que Deus está trabalhando em nosso mundo, usando pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários, assim como fez com Davi, um jovem pastor que se tornou rei. É desafiadora porque nos leva a examinar nossas próprias vidas e perguntar: qual é o meu papel na disseminação do Evangelho? Embora o Evangelho tenha alcançado muitos cantos do mundo, ainda existem lugares e pessoas que nunca ouviram a mensagem de salvação. Existem comunidades isoladas, grupos étnicos não alcançados e nações inteiras que ainda não foram tocadas pelo poder transformador do Evangelho. Então, como podemos responder a esse desafio? Como podemos garantir que a promessa de Mateus 24:14 seja cumprida em nossos dias? Primeiro, podemos orar. Podemos orar para que Deus abra portas para o Evangelho, para que Ele levante trabalhadores para a colheita e para que Ele capacite sua igreja a compartilhar as boas novas com ousadia e compaixão. Segundo, podemos apoiar organizações e indivíduos que estão na linha de frente da missão, alcançando os não alcançados e compartilhando o amor de Cristo com aqueles que mais precisam. Terceiro, podemos nos tornar embaixadores de Cristo em nossos próprios círculos de influência. Podemos compartilhar nossa fé com nossos amigos, familiares e colegas de trabalho, vivendo vidas que refletem o amor e a graça de Jesus. A promessa de Mateus 24:14 é uma garantia de que o Evangelho alcançará os confins da terra, mas também é um chamado à ação, um convite para nos juntarmos a Deus em sua missão de redimir e transformar o mundo, como um mutirão para construir uma casa. Juntos podemos fazer a diferença.